Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de transferência de calor por convecção. E a definição sobre esse tema é o seguinte: é o processo de transferência de calor através do transporte de matéria devido a uma diferença de densidade e ação da gravidade. Ou seja, olhando aqui a nossa figura aqui, nós temos um fogareiro, certo? Um apoio aqui metálico, um becker com água sendo aquecido. Então, o que seria aqui a convecção dentro deste exemplo aqui? Nós temos aquecimento. Aqui nós vamos ter uma diferença de densidade do meio, superficial para o ponto de contato aqui, que está mais aquecido, então vai ter uma diferença de densidade aqui. Essa diferença vai fazer com que, com o aquecimento da água, a agitação das moléculas de água aqui, ela vai subir. Tá vendo? Aonde está a convecção aqui, ó? Tá vendo aqui os gases aqui, ó? Mudança de estado? Está no gasoso aqui, ó. Então aqui, esse estado aqui, você está tendo um transporte de matéria. Ou seja, essa água aqui, ó, ela está sendo levada embora. Tá indo. Então isso aqui é a nossa convecção, ok? E você vai ter sempre esse ciclo, tá vendo? Ó? O mais frio, devido à diferença de densidade, desce. O que está com a temperatura mais elevada sobe, ok? É claro que ele vai descer devido à ação da gravidade aqui também. Não podemos esquecer disso. Então, você tem aqui três pontos importantes. Primeiro, convecção, você vai ter o transporte de matéria. Outra, diferença da densidade. Diferença da densidade e a ação da gravidade. Esses são os pontos chaves dentro da transferência de calor por convecção. Então, nós temos um fluxo formado, corrente de convecção. Nós temos exemplos de equipamentos eletrodomésticos que nós utilizamos na nossa casa que faz essa transferência de calor por convecção. Nós temos a nossa geladeira. Veja que é o mesmo processo. Geralmente, na sua casa, o que acontece? Sua mãe, quando pega lá, termina o almoço, para não deixar determinado tipo de, vamos supor, carne, né? Lá, às vezes consegue tampar direito, ela pega e coloca o quê? Dentro da geladeira. O que ela faz? Ela coloca geralmente na parte superior, não é? Coloca lá os alimentos, que você pode ver que as verduras geralmente colocam um pouco mais embaixo. Olhando também a geladeira, você pode ver que internamente você tem materiais que vão ali fazer com que essa temperatura permaneça por mais tempo, tanto que você coloca o termostato ali para, sei lá, no verão quente, coloca lá no 3 ou 4. Então ele vai trabalhar até um determinado momento, depois ele desliga. Por quê? Porque já houve ali, e aí conseguiu atingir aquela temperatura pré-determinada, né? E vai manter. Às vezes consegue manter por muito tempo, sem precisar religar novamente. Só liga, por quê? Porque muitas das vezes você, vai lá e abre a geladeira. Você abriu a geladeira, dependendo do tempo que você ficar com ela ali, às vezes fica olhando, querendo escolher, ou não sabe por que você abriu a geladeira, ele vai contando, logo ele começa a armar, e para que haja o equilíbrio térmico ali dentro, ali novamente, ok? Dentro desse equipamento, nós temos muita coisa para poder falar. Infelizmente, vamos nos atentar somente isso aí, mas temos a questão do isolante térmico, nós temos também a questão do compressor, tem um monte de coisa que podemos falar dentro só deste equipamento, que é muito utilizado dentro de nossas residências. Um outro ponto aqui é a questão dos ventos e a convecção. Então, nós temos deslocamento de massa de ar. Aqui nós temos uma praia, então aqui nós temos o continente e temos aqui o mar. Então, durante o dia, o ar quente ele sobe, convecção, tudo bem? Então, o solo ele aquece
você tem aqui um aumento de temperatura e essa massa de ar aqui quente, por convecção, ele sobe. A massa de ar fria, ela tende a vir do mar, brisa marítima, para o continente, ok? Esse é o nosso processo. À noite, o que acontece? Aqui, que é o nosso continente, ele vai esfriar. A massa de ar fria, ela tende a ir para o mar. E a massa de ar quente, que está no mar, tende, por convecção, a subir. Ok? Este é a nossa interpretação aqui das figuras, né? E o que acontece de fato no nosso dia a dia, ok? Nós temos alguns problemas, tá? Devido a isso não, problemas que ocorrem nos grandes centros urbanos, mas que devido ao deslocamento de massa de ar, visa minimizar estes problemas. Então vamos lá. Nos grandes centros nós temos carros, nós temos indústrias que produzem alguns poluentes, tipo monóxido de carbono, que é o CO, o dióxido de carbono, o gás carbônico, CO2, o dióxido de enxofre, o CO2. Então, esses gases aqui, eles trazem para nós alguns problemas, como irritação nos olhos, né, devido aos poluentes, problemas respiratórios. E o deslocamento de ar, ele minimiza esses problemas, tá? Fazendo com que todos os poluentes eles tentem ir para a atmosfera, ir para uma camada, uma parte mais alta, né? Aonde vai acabar se perdendo ali. Mas isso nem sempre acontece devido à concentração destes materiais. Tá? Então, em determinado período do ano, pode acontecer o quê? Inverno, por exemplo. Então, nós sabemos que o ar quente sobe. Então, se está no inverno, nós temos a massa de ar frio. Então, pode ser que em determinado tipo de camada ou até determinada altura que esses poluentes foram, eles acabem descendo, provocando aquela encerração. Às vezes a pessoa acha que é neblina e não é. É o quê? É a poluição, ok? Ocasionando esses problemas que nós acabamos de citar: irritação nos olhos, problemas respiratórios. E esse fenômeno de deslocamento de massa de ar, ele ajuda, né? Ele tenta minimizar esses problemas desses poluentes aí, ok? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!